Fala pessoal, como prometido, estou aqui gravando esse conteúdo para vocês, esse treinamento de como aproveitar ao máximo os leads que estão chegando para vocês nas campanhas de vocês, né? Então a gente sabe que a gente aqui na Growing, a gente cria as campanhas e a gente entrega esses leads para vocês e a chegada desses leads, eles são só a primeira parte de todo o processo de venda, né? Então, captar mais leads é a primeira etapa do processo de venda, mas a gente precisa ter todo um processo para fazer com que esses leads cheguem efetivamente até a venda para colocar dinheiro aí no bolso de vocês. Então, eu quero passar aqui por tudo que eu pensei de pontos importantes que podem ajudar vocês a melhorarem essa conversão dos leads que chegam até vocês. Eu coloquei nessa aula. Eu não sei quanto tempo ela vai ter, mas eu procurei deixá-la o mais completa possível para que vocês possam ver, estudar, aplicar e começarem a ter os resultados, tá? Então, basicamente, eu vou falar sobre alguns pontos importantes relacionados aos leads, como trabalhar esses leads, como fazer esse primeiro contato, o próximo passo depois do primeiro contato e vamos falar também sobre follow-up. Dentro disso, a gente também vai falar um pouco sobre aumento de ticket médio, que está meio que ligado. A gente vai falar um pouco de ações que vão fazer os seus clientes ficarem fidelizados ao seu negócio. E tudo isso meio que está envolvido junto aí no atendimento desses leads, tá? Então vamos começar da maneira mais rápida possível para deixar essa aula o mais curta possível, o mais objetiva possível para que vocês possam ler, estudar, ver e já sair aplicando, tá? Então, de início, vamos falar um pouco sobre esses pontos importantes. Existem alguns pontos importantes sobre os leads que é importante a gente saber, até para conseguir trabalhar melhor esses leads, tá? Então, alguns pontos importantes. O que são os leads, né? Não sei se às vezes no decorrer aí a gente está conversando e acaba que não esclarece algumas coisas, mas basicamente os leads são iguais a oportunidades de negócio / pessoas com possível interesse no que você vende. Então, eles não são clientes efetivamente, eles não são pessoas prontas para comprar. Alguns até estão mais prontos, mas não necessariamente eles são pessoas prontas para comprar. Mas eles são pessoas que têm interesse aí no seu produto. São possíveis oportunidades de negócio. São pessoas que entraram em contato com você ali porque algum tipo de interesse elas têm no seu produto e elas precisam ali só ser bem trabalhadas para que você venda para eles. Então, sabendo disso, a gente já entende que quase nenhum desses leads vão chegar prontos para você. Nenhum deles vão chegar e falar, eu preciso disso e eu entendo que a sua empresa é a melhor para mim, então vamos fechar agora. Quase nenhum desses leads vão fazer isso, tá? Quase nenhum desses leads vão fazer isso. Por quê? Eles estão... Quando um lead chega para você, ele tem você e mais um monte de opções. Então a gente precisa mostrar para esse lead que a gente é a melhor opção. Então quando essa pessoa entra em contato, não basta a gente só atender, a gente só responder o que ele pergunta, a gente precisa ter um método de vendas. A gente precisa ter um método de vendas para fazer com que esse lead converta de verdade, tá? Então, é muito importante isso. Nenhum lead vai chegar pronto e ele precisa passar pelo nosso processo de vendas para que ele se torne efetivamente uma venda e para que efetivamente ele se torne cliente que vai colocar dinheiro ali no seu bolso, tá? Outro ponto importante, não existe lead perdido. Então, uma coisa que acontece muito com todos os clientes que a gente já atendeu aqui às vezes aquele lead chega e de cara ele não vai comprar de você ou agendar um pedido ou alguma coisa desse tipo. Às vezes ele só entra em contato para saber mais informações, ele quer que você converse com ele ali algumas dúvidas que ele tem sobre o produto, sobre o problema dele. E as pessoas às vezes acham que esse tipo de lead que ele só cotou com você
ou que ele só perguntou alguma coisa, ou que ele só tirou alguma dúvida, ele é um lead perdido. E não é, tá? Não é. Qualquer lead que você, qualquer pessoa na internet, no mundo, que você conseguiu um ponto de contato com ela e você sabe que ela tem interesse no seu produto, pronto. Isso daqui nunca vai ser um lead perdido, tá? Em algum momento, se você trabalhar ele da maneira certa, ele pode vir a virar o seu cliente, se transformar no seu cliente. Ou também, às vezes, ele pode escolher uma outra opção, são pessoas, né? Ele pode escolher outra opção, ok, mas se você tiver um processo bem elaborado, que se encaixe com o que ele está esperando, com o que ele está procurando, ele vai virar o seu cliente. Então, nenhum lead é perdido. Então, quando um lead vier e só fizer algumas perguntas e não quiser fechar com você agora, você não pode considerar essa pessoa como um lead perdido. E aqui nessa aula eu vou te ensinar como trabalhar esses leads, né, da maneira certa, para você não perder todos esses leads, porque você pagou para conseguir o contato dessa pessoa, e se você considerar essas pessoas que não compram de você de primeira como um lead perdido, você vai gastar muito dinheiro e não vai ter retorno sobre o seu investimento. Por quê? Porque quase nenhum lead chega pronto para comprar. Então, se quase nenhum lead chega pronto para comprar, logo, se o primeiro contato, que não é de uma venda efetiva, você considera ele como perdido e não entra mais em contato, você perdeu tudo, você gastou dinheiro à toa. Por isso que é importante entender que nenhum lead é perdido e que nenhum lead chega preparado. Porque se nenhum lead chega preparado, logo, raramente as pessoas no primeiro contato vão comprar de você. Então, você precisa trabalhar todas essas que não compraram de primeira. E tem algumas coisas que a gente faz até com as pessoas que já compraram de primeira, tá? Então, as pessoas que já compraram de primeira, a gente também pode fazer algumas coisas. E aí, cada lead vai ter o seu próprio período de tomada de decisão. A gente vai ter leads aí que vão tomar a decisão na hora. A gente vai ter leads que vão demorar 7 dias. A gente vai ter leads que vão demorar um mês para tomar essa decisão. O importante, cada um vai ter o seu tempo, cada um tem o seu processo para tomar uma decisão. O importante é a gente estar presente em todo esse período dessa tomada de decisão. Por quê? Se a gente está presente em todo esse período da tomada de decisão, a gente, só de estar aparecendo ali, de estar vivo na mente desse cliente, a gente influencia essa tomada de decisão dele. Influenciando essa tomada de decisão, por mais que ele ache que escolheu a gente ao acaso, na verdade não. Na verdade ele escolheu a gente porque a gente estava martelando no subconsciente dele sem ele perceber. Então se a gente está ligando constantemente, se a gente tem anúncio aparecendo para ele constantemente, todas essas coisas a gente consegue influenciar a decisão dessa pessoa e não importa quanto tempo ela vai levar para tomar essa decisão. Mas quando ela decidir tomar essa decisão, a gente vai estar lá e é da gente que ela vai lembrar. Por isso que é importante os anúncios, por isso que é importante follow-up, por isso que é importante manter contato com o cliente. Porque a gente precisa que esse cliente ele lembre da gente quando ele decidir tomar a decisão, por mais que ele ache que não teve influência nenhuma da gente. A gente está trabalhando o subconsciente dele para que ele decida pela gente. É isso que o marketing faz, é isso que a publicidade faz, e é isso que a gente da Growing fica tentando fazer constantemente com os clientes de vocês. Então, esses pontos importantes, ok, já deu para entender então que nenhum lead vai chegar pronto, que não existe lead perdido, você precisa trabalhar todos os leads que chegam porque você pagou para ter aquele contato e por mais que ele não compre de primeira, você precisa trabalhar ele para que o seu dinheiro volte e cada um vai ter o seu tempo de decisão ali, é importante entender isso, mas está sempre presente ali para que quando essa pessoa tomar essa decisão, ela escolha pela gente e não pela concorrência, por exemplo. Tá? Então, vamos para o próximo tópico aqui, que é como trabalhar esses leads. Tá? Então, a gente está querendo aqui aproveitar ao máximo esses leads. Né? Então, como que a gente vai fazer para aproveitar ao máximo? A gente já entendeu esses pontos importantes e agora eu quero passar como que a gente trabalha esses leads para aproveitar eles ao máximo. Então tem todo um processo de execução, um processo de vendas, um processo de organização para que a gente consiga aproveitar ao máximo esses leads. Tá? Então, como que a gente vai trabalhar cada um deles? Basicamente, todos os leads que entrarem, primeiro ponto, devem ser respondidos o mais rápido possível. É recomendado que na empresa de vocês tenha alguém só para responder o WhatsApp, atender ligação, pegar cadastro às vezes,
e entrar em contato, fazer follow-up, alguém responsável só por isso. Por quê? Porque é um serviço que realmente precisa de uma concentração grande, é um serviço que demanda tempo, é um serviço que demanda uma organização especial. Então, assim, todos os leads devem ser respondidos muito rápido. Então, assim, quando a pessoa entra em contato com você, ela está muito quente, procurando uma solução e ela tá esperando que ela encontre essa solução em você. Se você responde ela muito rápido, esse papo vai fluir porque tá tudo muito fresco na mente dela e você vai conseguir desenrolar com ela. Quanto mais você vai demorando, mais essa pessoa vai se ocupando com outras coisas do dia a dia, vai pensando em outras coisas, vai vendo outras coisas e mais ela vai ficando fria. E aí às vezes você demora muito tempo para entrar em contato, quando você entra ela nem tá afim de falar sobre aquele assunto naquela hora. Então, por isso que é importante entrar em contato o mais rápido possível. Por quê? Se a pessoa se cadastrou ali naquela hora, ela está procurando resolver ali naquela hora. Então, se ela entrou em contato, mandou uma mensagem, já está querendo resolver, se você responde ela rápido, primeiro, ela já tem uma experiência boa com o seu atendimento, ela já começa... Ninguém gosta de mandar mensagem e ficar esperando uma eternidade para ser respondido. A gente gosta de mandar as mensagens e ter respostas rápidas, porque aí a gente já resolve tudo ali rápido. Então, se a pessoa está entrando em contato com você no WhatsApp, sua obrigação é responder ela rápido, responder ela o mais rápido possível, para que essa conversa flui, para que ela esteja ali com a mente focada nessa solução desse problema. E quanto mais rápido você responde, mais quente ela está tentando resolver esse problema e maior a chance de você conseguir fazer negócio com essa pessoa. Se você demorar muito para entrar em contato, demorar muito para responder, essa pessoa vai esfriando, ela vai dar tempo dela procurar outras soluções e às vezes as outras soluções já responderam mais rápido que você e aí você perde essa venda. Então, importantíssimo isso. Responde essas pessoas na hora. Se possível, deixa alguém responsável só para fazer tudo que eu estou ensinando nesse treinamento aqui, porque é algo que é o que vai trazer vendas para vocês. E se tiver uma pessoa organizada, empenhada, vocês vão conseguir chegar com taxas de conversões aí de 10, 15, 20%, tá? Então, responder o mais rápido possível. Isso daqui faz total diferença na conclusão do negócio. Não dê espaço para o seu cliente respirar ou então procurar outra solução ou então que o seu concorrente responda a ele. Não dê espaço para que isso aconteça. Foca em deixar esse cliente totalmente envolvido com você para que você consiga vender para ele, tá? Outra coisa, como que a gente vai trabalhar? O objetivo dessa primeira conversa não é vender. Então, quando o cliente entrar em contato com você a primeira vez, o seu foco não deve ser em vender, tá? Porque esse cliente ele vai entrar primeiro querendo saber informações sobre o seu negócio, querendo saber seu preço, querendo saber se você faz o que ele está precisando. Ele vai querer saber uma série de informações sobre o seu negócio, sobre como você trabalha, sobre como as coisas acontecem. E se você ficar tentando empurrar a venda nele goela abaixo, isso não vai acontecer. Ele vai ficar bravo e vai querer ir embora. Então, o foco desse primeiro contato é entender as necessidades desse cliente e conduzir ele até o próximo passo. Então, vamos falar aqui sobre um autocenter, né? Então, nesse autocenter, essa pessoa vai ligar ou entrar em contato via WhatsApp, ela vai querer saber ali, vocês trabalham com embreagem para tal carro? Aí, é importante que quem está atendendo, eu vou mostrar aqui um pouco mais quando a gente falar sobre esse primeiro contato, importante que essa pessoa não só responda o que esse cliente perguntou, mas que ela faça novas perguntas para guiar essa conversa, para levar essa conversa para onde você quer. Quem faz as perguntas é quem conduz a conversa. Então vocês vão ver, eu vou falar isso daqui um pouquinho mais para baixo, mas o objetivo não é vender, não pensa em vender no primeiro contato. Pode acontecer? Pode acontecer. Se o cliente for dando abertura, você vai conversando com ele e já fecha a venda ali. Mas a venda a gente só considera que está concluída depois que o cartão foi passado, o serviço concluído e é isso. Então, esse primeiro contato a gente quer só agendar ele para o próximo passo. Então, o próximo passo é a execução do serviço? Tá bom, a gente só quer, nessa primeira ligação, entender a necessidade dele, gerar valor para que ele escolha a gente
e aí sim a gente quer que ele agende o serviço. Só isso, no primeiro contato é só isso. A gente não quer vender, não precisa vender. Esse primeiro contato é entender as necessidades do cliente e preparar ele para o próximo passo, que seria agendar o serviço, comparecer para o serviço e executar o serviço e pagar, tá? Então, não, se você ficar muito afobado para vender, o cliente vai perceber isso e vai falar: por que esses caras estão tão desesperados em vender? Provavelmente porque eles não têm cliente. Por que eles não têm cliente? Provavelmente são ruins. E tudo isso, por mais que a pessoa nem pense isso direito, isso passa no subconsciente dela e vai fazer ela tomar uma decisão contrária à que você quer. Então, assim, eu vou falar disso um pouco mais para baixo aqui, mas basicamente a gente precisa entender isso. Esse primeiro contato, a primeira conversa, não é para vender, é para entender as necessidades do cliente e preparar ele para o próximo passo, tá? Então, alguns leads vão fechar essa compra de cara. Alguns leads vão chegar lá e vão falar: eu preciso de uma embreagem assim, 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 vocês fazem? Aí a pessoa vai falar: sim, a gente faz. Ok, qual que é o preço? Então, a gente trabalha com embreagens desse jeito, tal, e o preço é esse. Não, ok, fechado. Agenda para mim aí para tal dia. Algumas pessoas vão acontecer isso. É a minoria, tá? A minoria vai fazer isso. Mas os que não fecham de primeira, que vão ser a grande maioria, eles não podem ser descartados, como eu falei lá em cima. Eles não podem ser descartados, eles precisam ser trabalhados, tá? E uma coisa que pouca gente faz, ainda hoje, eu não entendo como isso, é o follow-up. Então esse cara entrou em contato com você. Se ele fechou ou se ele não fechou, em ambos os casos, ele precisa ter um follow-up. Ele precisa ter um follow-up. Você precisa fazer um follow-up com essas pessoas. Quanto mais próximo o seu contato for com o seu cliente, mais ele vai escolher por você. Então, você não pode só atender o cara uma vez, fechou a compra, tchau, não te conheço mais e estou esperando o meu anúncio aparecer para você voltar para a loja. Isso não vai te trazer lucro. Por quê? Os anúncios eles precisam trazer gente nova. Agora, as que já tiveram contato com o seu negócio, elas precisam voltar através de ações internas, que vocês têm que fazer com os clientes de vocês e todas essas coisas. Os anúncios eles têm a obrigação de jogar gente nova para dentro da loja. Agora, quem já teve contato precisa ser trabalhado internamente, precisa ser trabalhado com ações internas fora dos anúncios. Porque se toda vez que alguém pisar na sua loja você precisar pagar, você nunca vai conseguir ter lucro. Agora, se você paga para as novas chegarem e as que chegaram e tiveram o primeiro contato estão voltando sem você precisar gastar nada, aí o seu lucro começa a aumentar cada vez mais. Porque aí você começa a gastar o mesmo tanto, só que tendo muito mais clientes, e aí você começa a ter um faturamento maior e um gasto igual. E aí é o que vai fazendo você crescer e lucrar de verdade, tá? Então, follow-up é muito importante. Eu vou falar um pouco sobre follow-up aqui também. Eu vou explicar como fazer um follow-up de maneira eficiente e vocês vão conseguir entender. Basta prestar atenção e aplicar tudo isso, tá? Então, bora pro próximo tópico. Esses 3 últimos tópicos aqui, logicamente, são os maiores tópicos, que são o principal. Então, a gente já entendeu como trabalhar esses leads, a gente precisa seguir esse passo muito bem executado. A gente já entendeu os pontos importantes de que os leads não chegam prontos e que a gente precisa trabalhar, mas agora vamos falar efetivamente desse primeiro contato. Então, as campanhas estão rodando lá, os anúncios estão rodando, estão chegando pessoas até o WhatsApp, até o telefone de vocês. E como que a gente vai fazer esse primeiro contato? Essa primeira pessoa entrou em contato ali e agora eu preciso conversar com ela. Como que vai ser esse primeiro contato, tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso e eu vou passar para vocês como que seria esse passo a passo, tá? Então, basicamente, o objetivo desse primeiro contato. Então, as campanhas estão rodando lá, trouxeram mensagem de gente nova para o WhatsApp ou trouxeram uma ligação nova, por exemplo, no caso de vocês, né? O objetivo aqui é o quê? Pegar o máximo de informações do lead e preparar ele para o próximo passo. Não chega já oferecendo, respondendo valor, todas essas coisas, não faz isso, não faz. Gera valor. O objetivo aqui é
pega o máximo de informações. Por quê? As informações que você tiver, você vai poder usar para vender para ele depois. Você vai usar os argumentos dele como arma para usar de argumento para você convencer ele, entendeu? Então, é importante. O segredo para vender bem é perguntar mais do que falar. É entender o que o cliente tem de objeção, quais são os medos, todas essas coisas, porque depois você pega todos esses argumentos e reverte como argumento para concluir a venda com ele, tá? Então, o objetivo aqui é pegar o máximo de informações, então entende qual que é a dor do cliente, entende os medos, entende o problema, entende o que ele precisa efetivamente, entende quanto que ele pretende pagar, quanto que ele está disposto a pagar, entende tudo e prepara ele para o próximo passo. Se ele encaixar com o que você quer de cliente, você leva ele para o próximo passo, que no caso de vocês seria um agendamento, para ele aparecer na oficina e todas essas coisas. Ou você prepararia, ou você pegar ele ali e conduzir ele para o próximo passo, tá? Então, primeira coisa, quem está atendendo esse lead no primeiro contato precisa ser básico, simpático, tem que ser muito agradável conversar com essa pessoa, a gente tem que sentir que essa pessoa ela está conversando com gosto com a gente, não pode ser aquela voz meio... Tem que ter aquele sorriso na voz, a gente precisa entender, essa pessoa precisa passar essa energia de tô muito feliz em falar com você. Precisa conduzir a conversa, e eu vou mostrar como conduzir a conversa, mas basicamente quem faz as perguntas, tá até aqui embaixo, ó. Quem faz as perguntas conduz a conversa. Então, é importante isso. Ser agradável e demonstrar autoridade no que fala. Se eu liguei para um lugar querendo saber informações e essa pessoa que está me atendendo parece que não entende nada, a primeira impressão que eu estou tendo é horrível, tá? Então, se eu liguei lá, perguntei, não sei, deixa eu verificar aqui com alguém. Velho, a primeira impressão é terrível. Agora, se eu ligo, a pessoa consegue responder tudo que eu pergunto, ela demonstra que ela domina aquele assunto, que ela domina aquilo que eu estou perguntando, isso me passa muito mais segurança, muito mais confiança e me dá muito mais firmeza para ir para os próximos passos. Então, por isso que é muito importante demonstrar autoridade. Então é importante ser simpático, agradável, não ser aquela coisa forçada, aquele vendedor chato. É vender sem o cliente perceber que está vendendo, que você está vendendo para ele. Precisa demonstrar essa autoridade e precisa conduzir a conversa da melhor forma, tá? Então, isso é básico, tá? Simpatia e ser agradável eu acho que é muito básico. Quem está atendendo precisa ser assim, senão não dá para ficar atendendo o público. Conduzir a conversa eu vou mostrar um pouco mais. Demonstrar autoridade é básico, é entender o que a sua empresa vende. Quem está atendendo os leads, tanto no telefone quanto no WhatsApp, precisa saber o que a sua empresa vende, assim, muito bem. Porque como que eu vou oferecer, dar argumentos, quebrar objeções, se eu nem conheço o que a minha empresa vende? Então, quem estiver cuidando dessa parte precisa ter um conhecimento muito profundo dos processos, do produto, de tudo para poder tirar as dúvidas e quebrar objeções do cliente, tá? Então, essa parte de conduzir a conversa. Quem faz as perguntas é quem conduz a conversa. Importante. Logicamente assim, quem faz as perguntas conduz a conversa. Mas não é qualquer pergunta, você precisa fazer perguntas inteligentes, tá? Você precisa fazer perguntas que vão te levar para onde você quer. Então, se as perguntas que você faz conduzem a conversa para onde você quer, você precisa saber para onde eu quero levar essa conversa. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer, primeiro, conhecer essa pessoa, depois a gente quer conhecer quais são os problemas dele, depois a gente quer conhecer quais são as objeções que ele tem para não fechar agora com a gente, e depois a gente quer entender qual o interesse dele de partir para o próximo passo. Então, basicamente, são esses 4. Então, a gente conhece a pessoa, conhece o problema, conhece as objeções e conhece a intenção de ir para o próximo passo. Se a gente fizer perguntas que levem a gente para essas etapas, a gente vai conseguir converter a venda lá no final. Mas a gente precisa conduzir ele por todas essas etapas para conseguir fazer ele pelo menos pisar na loja, pisar na oficina, para conseguir executar o serviço, pagar e a gente colocar dinheiro no bolso, tá? Então, precisa fazer as perguntas inteligentes. Eu coloquei aqui alguns exemplos de perguntas para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então,
Primeira coisa, muita gente começa atendendo e nem pergunta o nome de quem tá falando. Já vai respondendo as perguntas do cliente e tal, não sei o que lá. Velho, muito importante saber com quem você fala, conduzir a conversa de um jeito leve. Então, assim, quanto mais conexão você conseguir gerar com quem você está conversando, maior a chance dela comprar de você, tá? Então, pessoas compram de pessoas. Se eu conseguir gerar uma conexão com essa pessoa, a chance dela comprar de mim é muito maior. Todo mundo é assim, tá? Por que existem eventos gigantes no mundo inteiro? Porque em eventos a gente se conecta com pessoas e quando a gente se conecta ali pessoalmente, como pessoa mesmo, a gente quebra um monte de objeção que a gente teria para contratar uma empresa com alguém que a gente sabe que está cumprindo uma obrigação. Então é importante, mais importante de tudo, se conectar com essa pessoa. Quando você se conecta, você já começa a quebrar objeções, você já começa a quebrar desconfiança e vai caminhando para essa venda. Então não chega só respondendo tudo que ele perguntou, tal, não. Oi, boa tarde, tudo bem? Quem que eu tô falando? Ah, fulano, José. Ô José, tudo bem com você? Como que eu posso te ajudar? Me explica um pouco melhor sobre o seu problema. Aí a pessoa já começa, você já está conduzindo, você já conheceu a pessoa, agora você conduziu ela para entender qual é o problema. Então, entendi. Geralmente as pessoas não vão dar o problema inteiro ali como você quer. Então, geralmente você vai falar, entendi o seu problema, mas faz alguma pergunta sobre o seu problema. Vou dar um exemplo aqui da Groove, tá? A pessoa entra em contato com a gente conectou ali e tal, aí ela vai passar, não, que eu preciso faturar mais, eu tenho um negócio nesse segmento, eu faço isso e eu não tô conseguindo executar isso e tal. E aí a gente vai fazer algumas perguntas do problema dela. Então, quanto que você está faturando hoje? Qual que é a sua meta de faturamento para o futuro? Com que plataforma que você trabalha, se for um e-commerce? Onde fica localizada a sua loja? Você já fez marketing antes? Então, tudo isso são perguntas que ajudam a gente a entender o problema do cliente e aí a gente vai usar isso como argumento depois para vender. Então, é a mesma coisa com vocês. Tô com problema na minha embreagem, tô escutando um barulho estranho no meu carro, por exemplo. Tá, mas esse barulho ele é desse jeito? Esse barulho ele parece como? Entendi, pelo que você está me explicando aí, tá parecendo que é um problema nisso, nisso e nisso. Aí a gente já vai para a próxima etapa. Eu já fiz as perguntas para entender melhor o problema, né? Então já estou entendendo melhor o problema, e aqui eu já começo a gerar valor da minha solução. Então, por isso que você me passou, aparentemente você está com problema nisso, nisso e nisso, e a gente consegue sim te ajudar nisso, nisso e nisso, vai gerando valor. Então, você está com problema em embreagem, e a gente aqui, tem as melhores embreagens da região, e a gente te entrega isso muito rápido, a gente pode buscar o seu carro, vai falando os diferenciais e aquilo que vai agregando valor ao seu serviço. Sem falar de preço ainda, a gente trabalha desse jeito, é muito rápido, a gente tem esse diferencial. Vai falando os diferenciais, explica para ele, e aí, o que você acha? Eu acho que, e assim, a gente pode te ajudar realmente. Se você quiser, eu tenho um horário para tal dia, tal hora. Esse horário, tal dia, tal hora, ele sempre precisa ser o mais perto possível. Se você deixar para muito longe, esse cara vai passar por um monte de coisa e às vezes ele vai até desistir de aparecer. Então, esse agendamento precisa ser o mais recente possível e é sempre bom dar duas opções de dia e horário. Não deixa ele falar quando ele está livre, você fala, eu tenho horário tal dia e tal dia, tal horário e tal horário. Qual desses é melhor para você? Aí ele pode falar, para mim nenhum desses dois encaixa, você não teria tal horário? Aí você olha na sua agenda, vê, não, esse horário eu tenho, tal. E aí ele aparece. Entendeu? É importante isso. Isso é um detalhe importante que não está aqui, mas é importante que a gente sempre agende para o mais próximo possível, para a gente evitar que esse cara pense muito e acabe desistindo. E é bom a gente não deixar as coisas na mão dele. Nunca joga a bola para a mão do cliente. Sempre você tem que estar conduzindo. Então você faz as perguntas. Então, passei ali a solução, gerei valor. Agora eu pergunto, eu tenho horário. Tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. O que você acha? Eu posso tal dia. Perfeito. Se você pode tal dia, a gente já vai agendar
para esse dia e fechado. Você comparece e a gente acerta tudo. Tranquilo. Se ele achar que não, nenhuma desses 2 dias, ele vai jogar a bola para você de novo. Ah, você não teria tal dia. E aí você vai lá e olha, se der para confirmar, dá. Ou então você pode falar, não tenho, eu tenho mais próximo desse horário esse dia. Pode ser? Aí ele vai concordar ou não. Se ele não concordar, você tenta ali entender o porquê que ele não está concordando e tenta ajudar ele a resolver isso, tá? Tenta ajudar ele a resolver isso para sair de lá com alguma coisa agendada. Se no meio disso ele perguntou o preço, não fala o preço de cara. Gera valor antes. Então fala um pouco da solução, fala dos diferenciais. Lógico que sem ser aquela coisa chata de só querer falar disso, você tem que seguir esse passo a passo da conversa. Você já conheceu ele, conheceu o problema, apresentou um pouquinho, pegou mais informações sobre o problema, apresentou um pouquinho da solução. Nessa hora de apresentar a solução, aí você gera valor e já pergunta sobre a intenção do próximo passo. Ó, eu tenho esse horário, você pode comparecer? Se no meio disso ele perguntou, você não vai falar de cara, você vai primeiro agregar valor e aí você pode falar, ó, depois de agendado, você fala, ó, esse serviço ele vai ter o custo aí mais ou menos disso, se não aparecer mais nada para executar esse valor, a gente parcela em tanto, tal. Se ele perguntar isso antes de falar o valor, sempre agrega, antes de falar o preço, sempre agrega valor ao seu produto para que ele perceba que tá valendo a pena pagar o que vocês estão cobrando, tá? E aí, após gerar o valor, você já pergunta se pode agendar, pode confirmar, tal, dá as informações que ele precisa, né? Sempre agregando, então, ó, você pode chegar aqui tal horário, a gente vai te receber com um cafezinho, por exemplo, tal, pronto. Passou as informações e, assim, mais importante dessa conversa, ouvir o cliente, entender quais são as necessidades dele, sempre perguntar para ele, não pode ser pergunta de sim e não, isso é um ponto importante. Não pergunta para o seu cliente perguntas de sim e não, perguntas fechadas. Sempre perguntas abertas que dê para você continuar a conversa. Ah, entendi, seu problema é isso, mas esse barulho que você tá ouvindo, por exemplo, como que ele é? Você consegue me dar um pouco mais de detalhe? Ah, não, ele é assim. Ah, entendi, ó, aparentemente está aparecendo isso. Eu posso gerar esse... Aí você já começa a gerar valor e vai conduzindo sempre com perguntas abertas, porque se você responder perguntas que ele pode responder com sim ou não, ele vai responder não ou sim e a conversa acabou. Vai ser muito mais difícil você conduzir essa conversa, tá? E aí depois vai lá sem ser chato, não seja inconveniente, não seja chato. O intuito aqui é fazer ele nem perceber que alguma coisa está sendo vendida para ele, tá? Então, ele vai ter uma conversa tão boa com você, com calma, sem ninguém passando valor ali e ele sem entender direito o que você está fazendo. E no fim ele vai ter comprado alguma coisa sem perceber que comprou. E aí no fim agenda, confirma e leva ele para o próximo passo, tá? Então, basicamente eu dei o exemplo aqui de como conduzir uma conversa bem. E aí assim, o intuito é aumentar essa taxa de conversão ao máximo. A gente quer chegar ali em torno dos 20%. 20% das ligações viram negócios para vocês. E aí, assim, seguindo essa estrutura, é a opção do cliente. Ele pode escolher fechar com você ou não, mas você fez o processo certinho que vai te ajudar ali a conduzir essa conversa e levar até uma possível venda, tá? Lógico que quem toma a decisão final é ele, mas a gente consegue influenciar essa decisão. E aí, assim, às vezes, se no meio dessa conversa esse cliente apresentou alguma objeção, o que você vai fazer? Você não saia rebatendo a objeção. Ah, mas eu achei caro. Ah, mas não é caro, olha só. Não, achei caro. Ah, tá. Por que você achou caro? Sempre pergunta. Perguntar é o segredo para vender. Perguntar é o segredo para vender. Se você pergunta, você vai fazer o cara dar os argumentos que ele tem na mente dele para não comprar de você, e aí você pega os próprios argumentos dele e usa contra ele para convencer ele de que ele pode confiar e comprar de você. Então, é sempre perguntar. Então, se no meio disso houver alguma objeção, você pergunta, entendi, eu entendo essa objeção, mas por que você acha isso? Ah, não, tal. Então, ó, mas a gente aqui trabalha desse jeito, tal, e explica para ele. Mas é importante, assim,
quando ele falar uma objeção, você perguntar o porquê, ele vai te explicar melhor essa objeção. E aí você, em cima desse argumento que ele usar, você usa esse contra-argumento baseado no argumento dele para conseguir convencer ele a comprar de você. Tá? Então, muito importante isso. Se aparecer objeção, as perguntas também podem quebrar as objeções, porque você vai ter os argumentos para poder usar com ele. Tá? Inclusive, para quebra de objeções, essas perguntas é o que vai conduzir tudo. Então, se você faz as perguntas de maneira inteligente, de maneira certa, você vai conseguir quebrar a objeção, você vai conseguir criar conexão com o seu cliente, vai conseguir entender qual é o problema dele e vai oferecer exatamente o que ele está precisando. E aí a gente vai chegar lá e vai conseguir jogar essa taxa de conversão lá no alto, tá? Então, basicamente é isso. Lembrando que se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem me mandar no grupo, que eu estou acompanhando o grupo de vocês especialmente de perto. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar, que eu vou perguntando para vocês. Vocês podem rever e rever esses vídeos quantas vezes vocês quiserem. E é isso, tá? Então, presta atenção, estuda, tira a dúvida comigo, que a gente vai fazer tudo isso acontecer, tá? Outro ponto importante desse primeiro contato, que vai acompanhar todo o resto, né? Vai acompanhar todo o resto do processo de vendas, tá? Isso daqui é crucial. É o principal, que se vocês fizerem certinho, isso daqui vai fazer vocês aumentarem muito as vendas, o lucro e a fidelização, tá? Então é muito importante. Organize todos os leads que chegarem para você, ter informações para trabalhar, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora. Eu vou até mandar, se vocês quiserem, eu posso mandar o link desse mapa mental que eu estou usando nessa aula para vocês poderem ver. Mas entrem nesse link aqui, ó, o Notion, tá? É uma ferramenta sensacional de organização e ela organiza praticamente tudo na vida, essa ferramenta. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aqui? Eu abri o meu Notion aqui agora, tá vendo? Então eu abri o meu Notion aqui. Se você criar uma conta aí, não vai ter nada disso, né? Não vai ter nada dessas coisas. Mas deixa eu tentar mostrar aqui para vocês o canto da tela. Tá vendo que aqui a gente tem alguns quadros que eu crio, são várias coisas da minha vida toda aqui para eu organizar. Mas quando você cria um Notion, ele não vai ter nada disso, mas você pode vir aqui em templates, tá? Você vai ver, e aqui ele vai te dar vários templates de acordo com várias coisas. Então, produto, marketing, engenharia, design, startup, operações. E aí, assim, uma dica básica, ó. Aqui tem vendas, né? Sales, em inglês, vendas. Sales CRM. Você vai simplesmente clicar aqui. E aí, ó, deixa eu só mostrar para você que tem um botão aqui no canto direito, Get Template. Você vai criar esse novo template. E aí, olha só, ele abre como se fosse um CRM para você poder usar, tá? Então, e aí você pode configurar ele do jeito que você quiser. Aqui a gente pode colocar como lead mesmo. Aí, tranquilo. Eu vou excluir esses que estão aqui, que aí a gente vai criando novo. Então, leads. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, no caso de vocês, como que eu colocaria? Eu colocaria cotação, né? Então, fez cotação ou cotação, né? É aquela pessoa que fez cotação. Então, aquela pessoa que agendou o serviço, né? Então, aquela pessoa que agendou o serviço. Aí a gente pode colocar
Aqui como, por exemplo, alguém que agendou, mas não compareceu. E aqui cliente, que é quem efetivamente virou cliente e fez alguma compra, tá? E aqui a gente pode, em vez de colocar negócios perdidos, a gente pode colocar aqui como cliente com mais de, assim, cliente mais de 3 meses ausente, por exemplo, que são aqueles clientes que já compraram, mas não voltam faz tempo, tá? Então, basicamente, eu organizaria dessa forma o CRM para vocês, né? Cada negócio vai ter alguma coisa, mas eu organizaria dessa forma. Então, por exemplo, alguém chegou e entrou em contato a primeira vez ali com vocês, tá? Então, alguém entrou em contato ali a primeira vez. Então, vamos... Se você clicar ali no mais, tá vendo? Ele abre para você preencher todas as informações, tá? Então, como que eu faria, tá? Então aqui a gente colocaria, vamos supor, Gabriel, vamos supor que é um lead, tá? Gabriel. Eu colocaria, por exemplo, aqui a gente pode colocar quem é o responsável por atender essa pessoa, aqui o status, em que etapa que ela tá. A gente pode colocar aqui, ó, o nome da empresa, então, ou então, por exemplo, aqui não necessariamente precisa ser o nome da empresa. A gente pode tirar esse daqui. Tá vendo? Dá para configurar tudo. A gente pode deixar o telefone ali, ó. Então, qual que é o telefone dessa pessoa? 11 xxxxxxxxx. Pronto. Esse é o telefone da pessoa, tá? A gente pode colocar quando foi o primeiro contato, por exemplo. Aqui é o último contato, mas vamos colocar quando que a pessoa entrou em contato. Dá para você selecionar aqui, né? Na verdade, aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, adicionado tal dia. Então a gente já sabe qual foi. Então a gente coloca aqui o último contato que a gente fez com esse cliente. Foi no dia 14 de setembro de 2023. Tá. A gente pode adicionar várias coisas aqui, ó. Várias coisas. Mas aí a gente pode usar aqui também e colocar resumo, tá? Então, cliente entrou em contato via WhatsApp, está precisando de X serviço. Conversei com ele e passei os preços e os horários. Estou aguardando confirmação. Entendeu? Aqui dá para colocar, ó, valor estimado. Por exemplo, esse cliente cotou tal coisa, então o negócio dele ali está estimado em R$ 800, por exemplo. Então tá, R$ 800. Aqui você pode pegar o e-mail do seu cliente. Então, me passa seu e-mail, porque aí você pode usar esse e-mail para enviar alguma coisa para ele e tal. E aí pega esse e-mail. E aqui, em vez de expect close, né? Por exemplo, que é expectativa de fechamento, você pode colocar ali agendado para. Então, por exemplo, e aí vamos supor, isso daqui a gente coloca como um resumo, né? Então, dá pra gente fazer, ó, tudo isso aqui, tá? Resumo. Aí a gente pode colocar aqui sempre, eu prefiro, né? Sempre bom colocar a data, então vai 20 de 1 de 2023, por exemplo. Então foi isso que aconteceu no último dia. Aí, por exemplo, liguei de novo no dia 21 de 1 de 23, eu liguei de novo para ele. Então aqui, ó, o último contato a gente já vai mudar, vai colocar outra data aqui que foi a data do último contato. Cliente confirmou o agendamento. Então aí a gente já coloca aqui a data que ficou agendado, por exemplo.
E aí, ele já, quando a gente fez o primeiro contato, ele já foi para cotação, tá vendo? Que ele até muda aqui. Agora que ele já agendou, eu coloco como agendado, tá? Isso vai acontecer com todos os leads. Todos os leads quando chegarem, então, o cara chegou, mandou uma mensagem. Você vai criar esse lead aqui no Notion, tá? Vai colocar as informações necessárias e vai fazer um resumo. Ó, entrou em contato no dia 21, entrou em contato no dia 11/9/2023 e me passou que precisa disso, disso e disso. Ou então entrou em contato comigo e não respondeu minhas mensagens. Estou aguardando. Aí beleza. Esse lead novo, a partir do momento que você conversou com ele uma vez, ele vai para cotação. E aí ele fica ali em cotação até ele agendar. Tá? Então, o que vai acontecer depois de um tempo? Você vai ter aqui os leads, né? Todos os leads novos, eles vão estar sendo colocados aqui. Esses caras que responderam, que você conseguiu ter uma conversa e mandou uma cotação para eles, passou preço e tal, eles vão para essa etapa de cotação. Depois que esses caras confirmarem o agendamento, eles vêm para cá. Então aí você já tem até um controle de quem está agendado para quando, tal. E aqui no Notion, se você começar a explorar, você vai ver que você pode até criar um calendário, às vezes, com todos os agendamentos do mês e todas essas coisas. E aí todos que agendaram vão estar aqui, né? E aí os que agendaram e compareceram, aí que eu acho que eu excluí, né? Excluí um aqui que era o cliente efetivamente. Né? Então, todos que agendaram e compareceram, executaram o serviço e pagaram, tal, eles vêm para cá, viram clientes. Os que agendaram e não compareceram, eles vêm para cá e vocês vão entrar em contato com eles depois para tentar recuperar, entender por que eles não compareceram e tentar marcar eles de novo, tá? E aí, depois que agendou, mas não compareceu, consegui reagendar. Volta pro agendou. Agora compareceu e pagou, virou cliente, tá? E aí, assim, o importante não é só acompanhar os leads, cotação e agendou até ele executar a compra, tá? O importante é vocês prestarem atenção aqui também nos clientes. Por quê? Aqui é importante que tudo que esse cliente fizer na loja vocês anotem. Então, esse cara chegou lá, executou um serviço, eu anoto quanto que ele gastou, qual foi o último serviço. Se tiver algum adendo, tipo, o carro dele tinha mais um problema, mas ele optou por não executar agora. Anota isso também, por quê? Depois de algum tempo que esse cliente executou o serviço, você vai olhar essas informações e falar, caramba, esse cara tinha um problema no carro aqui que ele não resolveu. Vou ligar para ele, vou entrar em contato e tentar agendar ele para resolver esse problema agora. E aí você vai entrar em contato com esses clientes para tentar reagendar eles de novo. Eu coloquei aqui 3 meses, mas às vezes vocês entendem que os seus clientes têm um espaço maior ou menor para voltar a aparecer na oficina. Então vocês podem colocar aqui 6 meses, 1 mês, qualquer valor que vocês considerem que é um valor que ele já poderia ter voltado, mas não voltou. Tá? E aí se fizer muito tempo que esse cara não volta, você pega esse cara que está aqui como cliente fixo e volta ele para cá. Por quê? Esses clientes aqui que estão há muito tempo sem voltar para a loja, vocês também vão entrar em contato com eles para trazer eles de volta para a loja para comprarem de você, entendeu? Para eles comprarem do seu negócio e aí quando eles comprarem, você volta eles para clientes. E aí todas as vezes que alguém ficar muito tempo sem vir, volta para cá e vocês tomam alguma atitude com esses que estão muito tempo sem vir. Toda vez que alguém agendar, mas não comparecer, vocês precisam tomar uma atitude para tentar fazer essa pessoa agendar de novo, para tentar fazer ela virar cliente. É isso que vira dinheiro no bolso, tá? Então, é muito importante fazer isso. Esse controle é uma parte crucial para os resultados de vocês em vendas, tá? Então, vocês vão ter sempre leads chegando, esses leads precisam cair aqui, tá? Eu acho que às vezes dá até para fazer uma integração e os leads caírem direto aqui. Vocês precisam ali fazer esse atendimento e colocar quem virou cotação, quem foi agendado e todas essas coisas. E aí vão organizando, vocês vão saber em
que etapa do funil de vendas cada cliente seu tá. E isso é muito importante para vocês tomarem ações específicas, baseadas no momento que cada cliente está. Eu vou continuar aqui, vocês vão entender melhor como funciona tudo isso. Tá? Mas importante, entrem no Notion, organizem tudo isso e que vocês vão conseguir melhorar muito os resultados e essa taxa de conversão das vendas tendo essa organização dentro de um CRM. Tá? Aí beleza, a gente fez o primeiro contato, a pessoa agendou para fazer serviço com a gente, ela agendou para fazer as coisas e tal. Só que a venda ainda não aconteceu, né? A venda ainda não aconteceu. Então depois que ela agendou, pode acontecer duas coisas. Ou ela não comparecer depois do agendamento, ou ela comparecer e fechar. E executar o serviço lá e pagar tudo bem certinho. Importante, eu recomendaria fazer uma ligação entre, vamos supor, entre o agendamento e o comparecimento na oficina efetivamente. Entre em contato com essa pessoa e confirma, posso confirmar o seu carro para tal horário no dia de hoje e tal. A pessoa vai confirmar ou não vai confirmar. Ok, tranquilo. Isso daí vai ajudar, tá? Se ela faltar, o que acontece? Estava como agendado, vocês vão colocar lá como agendou, mas não compareceu. No dia seguinte, entre em contato com quem faltou no dia anterior. Fala, você faltou, você agendou com a gente ontem, mas não veio, o que aconteceu, quer que a gente remarque e tal. Pronto. Agenda de novo, volta lá pro agendamento no Notion. Se a pessoa comparecer, aí a gente entra nesse próximo passo da venda, né? Porque o próximo passo também é importante porque a venda ainda não aconteceu efetivamente, ela está 90% concluída, mas dá para a gente ainda tirar mais alguma coisa desse cliente como um aumento de ticket médio. Por isso que é importante a gente executar ter um atendimento ali na hora em relação a isso para tentar aumentar esse ticket médio. Tá? Então, depois de agendar o próximo passo e o cliente comparecer, o processo de venda ele continua. Tá? Nesse momento o cliente já sabe do problema, já tem uma noção do preço, já sabe qual é a solução, ele já está ali para executar. Tá? Mas nesse momento é importante que quem está atendendo ele ali esteja atento para a oportunidade de fazer um upsell para aumentar esse ticket médio. Tá? O upsell é quando a gente oferece o complemento da solução para o cliente por um valor a mais e aumenta o ticket médio de venda. Então, por exemplo, esse cliente veio para trocar a embreagem. Ele vai gastar ali R$ 1.200. Desses R$ 1.200, enquanto estavam mexendo no carro, perceberam que tem um vazamento em algum lugar. Tem um vazamento em algum lugar, a gente pode resolver para você por mais R$ 300. Em vez de gastar 1.200, ele já gastaria 500. Das duas, uma. Ele fala, não, faz tudo, deixa ele zero, você já aumentou o preço da sua venda. Em vez de gastar só 1.200, ele agora gastou 1.500. Ou então ele vai falar, não vou fazer agora não, depois a gente vê. Aí o que acontece? Você recebeu os 1.200, mas você anotou aqui no Notion, por exemplo, cliente veio dia X, fez o serviço, no carro dele foi identificado um vazamento X, mas ele não quis resolver, por exemplo. A minha tela ficou bem aqui na frente, mas basicamente eu escrevi aqui, ó, tá vendo? Então eu escrevi tudo o que aconteceu. Cliente, dia X e tal. E aí o que dá para fazer? Dá para você vir aqui, ó, e adicionar uma tag. Quer ver? Você pode colocar aqui, por exemplo,
um texto tipo... Dá para você colocar um status aqui, ó. E você pode criar como se fosse uma tag. E aí você pode renomear aqui, ó, criar uma nova. Tipo, vamos pegar aqui como not start, só o exemplo. E aí essa tag aqui, ela vai ficar como... Ou então você pode vir aqui e colocar um emoji, tá vendo? Tipo, colocar essa estrelinha. Todo mundo que tiver essa estrelinha no nome quer dizer que eu tenho uma oportunidade que não foi resolvida. E aí, vocês vão saber com quem vocês vão entrar em contato depois de um tempo. Então, se esse cara decidir resolver o problema dele ali na hora, você aumentou o seu ticket médio, ótimo. Se ele decidir não fazer agora, você já anotou que você tem uma oportunidade ali e você vai entrar em contato com esse cara depois para tentar resolver esse problema. Já é o gatilho que você precisa para trazer ele de volta para a oficina. Então, não resolveu. Aí beleza, passou um mês, 15 dias. Fala fulano, beleza? Ó, eu vi aqui que da última vez que você veio aqui na oficina, antes de tudo, né? Fala fulano, beleza? Aqui é da oficina tal, queria saber como que ficou aí o seu carro depois do serviço, o que você achou, gostou, tal. Ele vai falar, isso daí quase ninguém faz, você já conseguiu um diferencial, já gerou uma conexão top com o seu cliente. Ele já vai começar a cogitar você muito mais além dos outros. Ah, não, ficou ótimo, tal, não sei o que lá. Ah, legal, ó. Eu vi aqui que quando você veio aqui tinha um vazamento no seu carro e você não quis resolver. Eu queria saber se você já resolveu ou se ainda tá com esse problema. Porque se você ainda tiver, você pode trazer ele aqui pra gente que eu resolvo ele pra você com alguma condição especial, por exemplo. Eu resolvo ele para você em 10 minutinhos aqui, bem rapidinho e com um preço X, tal. Dá uma condição especial para ele. Esse cara, ele nem estava lembrando disso, agora ele lembrou, ele vai falar, putz, eu tenho um problema, esse cara é bom, vai me resolver, ele vai levar para você. E aí você, além de você pagou, sei lá, R$20 para esse cliente chegar até você. Ele já gastou 1.200, mas aí você foi lá e conseguiu mais 300 sem ter gastado mais. Então, o seu retorno é muito maior. Você gastou 20, teve um retorno de 1.500. Muito melhor do que se você gastasse 20 para ele gastar 1.200 e gastasse mais 20 para ele gastar mais 300. Não faria sentido. Então, é muito importante. Isso que eu estou falando já está entrando dentro do follow-up. Entendeu? Quando a gente abrir a caixinha ali do follow-up, é basicamente isso. É o quê? Você tentou fazer o upsell. Se não deu, anota. Tenha o controle de cada cliente que entra na sua loja, cada lead que entra para você, tenha esse controle para você poder trabalhar eles. Porque vai chegar um dia que, ainda mais para cidade pequena, os leads vão estar lá e praticamente quase todo mundo da cidade já viu seus anúncios. E aí, se esses anúncios pararem de funcionar, você tem uma base para trabalhar. Se os anúncios começarem a trazer menos gente, um exemplo, você tem uma base para trabalhar. Então, é muito importante isso, porque um ajuda o outro. Os anúncios ajudam você a construir sua lista de contato. Sua lista de contato ajuda a suprir, às vezes, um desempenho ruim nos anúncios que podem acontecer em diversos momentos. Então é muito importante isso. E aí é importante alimentar o controle de leads e trocar esse lead de lugar do jeito que eu estava mostrando ali no Notion. Tá? Vocês vão colocando ele de acordo em cada etapa que ele está, para você saber qual ação você vai executar. Então aqui a gente já conseguiu efetivar a venda, a gente já conseguiu às vezes até aumentar o ticket médio dessa venda, e isso daqui já vai aumentar a taxa de conversão de vocês, e isso daqui já vai aumentar os lucros, porque vocês estão fazendo o seu cliente gastar mais com você. Né? Então, é basicamente isso, tá? Basicamente isso que vai ajudar vocês a efetivamente funcionarem tudo isso, fazer tudo isso funcionar, tá? A última etapa é a etapa de follow-up. Eu já falei bastante sobre ela aqui, mas eu vou abrir a caixinha para explicar um pouco melhor.
tá? Então, a gente vai ter dois tipos de lead. O lead que fecha de primeira e o lead que entrou em contato, cotou e não fechou. Esses dois tipos de lead, eles precisam de follow-up. Todo mundo precisa de follow-up. Existem vários estudos que falam que a partir do 10º contato, uma venda acontece. Então, nunca vai ser a venda vai acontecer no primeiro contato. Essa pessoa precisa ter o contato com a sua empresa, ou através de anúncio, ou através de ligação de telefone, ou através de um outdoor, ou através de qualquer coisa, pelo menos umas 10 vezes aí, para ela decidir comprar de você. Então, todo mundo precisa de follow-up. Todo mundo, tá? Então, o lead que compra de primeira, que é aquele cara que entrou no seu WhatsApp, de primeira ele já agendou, já compareceu e já fechou, esse cara é a exceção e ele é o cara perfeito, mas ele também precisa de follow-up. Você vai entrar em contato com ele assim que o serviço for concluído, como o exemplo que eu falei quase agora, e perguntar se deu tudo certo. Ah, como tá o tal. Ah, beleza, gostei, tal. Ele vai ficar lá no Notion, na partezinha de cliente aqui, tá vendo? Ele vai ficar na partezinha de cliente. Ele agora é um cliente de vocês, tá? Aí depois de algum tempo, vamos supor que ele não voltou, né? Ele tá demorando para voltar, já faz uns 2, 3 meses que ele não aparece, ou então você anotou lá que ele tinha um problema e ele ainda não voltou para resolver, e aí você precisa avaliar os períodos do seu negócio. Às vezes para você, seu cliente volta com uma frequência de 2 meses ou de 1 mês. Se passou disso, quer dizer que ele já está nem lembrando do seu negócio. Então, entre em contato com ele e fala, ó, faz um tempinho já que você não aparece aqui, que tal vir aqui fazer uma revisão? Ou então, ó, da sua última vinda aqui, eu vi que tinha um problema, você já resolveu ele? Que tal você vir aqui e vir fazer um check-up aí no seu carro para deixar ele certinho? A gente está com umas condições especiais. É bom ter alguns gatilhos também que eu vou mostrar nessa outra etapa, mas esse tipo de contato precisa acontecer. O lead que entrou em contato, cotou e não fechou, ele também vai ter um follow-up. Como vai ser? Para esse tipo de lead é importante que você pegue pelo menos os dados de contato e algumas informações sobre o problema dele. Então, esse cara entrou, ele pediu cotação, ele pediu os valores, mas você pegou o contato dele, você entendeu qual que é o problema dele, agregou valor no seu serviço e passou o preço. Ele não te respondeu ainda, mas você fez o processo de venda certinho ali. Depois de algum tempo, a cada 7, a cada 14, ou se você perceber que esse cara, que dá para você entrar em contato a cada 3 com esse cara, você entra em contato e fala, ó, te mandei uma cotação aí, mas você ainda não me respondeu, tal, ó, tô entrando em contato porque a gente tá com uma condição especial hoje para essa cotação. O que eu tô falando aqui não é para você sair dando desconto do seu serviço, mas às vezes um gatilho pequeno pode fazer esse cara fechar a compra de vez com você. Então, o importante é criar ações especiais que deem o gatilho necessário para ele comprar de você. Então, ó, eu te mandei a cotação, você não me respondeu ainda, queria saber se tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar, tal, não sei o que lá. Você tinha um problema XXX, tal. Aí alguns exemplos de gatilho, tá? Uma oferta especial para esse determinado dia. Então, ó, a gente está com uma oferta especial nesse dia aqui justamente para resolver esse problema seu. O que você acha de aparecer aqui hoje, ao invés de sair por X, está saindo por tanto e acho que vai te ajudar, tal. Você teria um tempinho para aparecer aqui? Alguma coisa assim. Um cupom de desconto. Ó, a gente está liberando um cupom de desconto para todo mundo que quiser trocar o óleo aqui, tal. Você não quer aparecer? E aí, assim, quando você traz essas pessoas de volta, entra o processo de venda desse próximo passo. Então você vai tentar fazer um upsell em cima dessa pessoa. Entendeu como está tudo ligado, tudo se repete? Você pode oferecer um brinde ou alguma urgência. Ó, saiu uma pesquisa que todos os carros que estão com vazamento aí podem sofrer acidente a X tempo. Tal. E eu vi aqui anotado que você tem um vazamento. E eu quero te ajudar. Que tal você aparecer aqui agora e a gente resolver? Sabe? Coisas desse tipo. Para dar o gatilho para a pessoa vir comprar de você, tá? O objetivo é agendar o serviço e a gente entra no fluxo tudo de novo. Entendeu? Então, quem entrou em contato precisa de follow. Quem entrou em contato e já comprou precisa de follow-up para voltar a comprar.
Quem entrou em contato, cotou e não fechou, precisa de follow-up para fazer a primeira compra. E esse ciclo ele vai se repetir constantemente. Usando tudo isso que eu passei para vocês aqui, eu acho que já deu para perceber que você para de ficar passivo, esperando que os anúncios façam mágica e tragam os clientes perfeitos a uma ligação para você. Então, nossa, olha só, chegou um lead aqui, falou que está vindo aqui agora e vai gastar R$2.000. Isso para de deixar você acomodado esperando que os anúncios façam um milagre. Isso daqui coloca você no controle das vendas do seu negócio. Então, as campanhas trazem clientes novos constantemente, mas você está fazendo os antigos voltarem, você está fazendo quem ainda não comprou comprar, você está no controle. A gente está alimentando uma base de clientes e de leads para você poder trabalhar, e você está trabalhando essa pessoa e trazendo elas para vender. E assim, esse método dá muito certo. Ele já foi aplicado no meu negócio, já foi aplicado no negócio de vários clientes. E quando ele é seguido da maneira certinha, ele dá resultado. Não tem como. Tá? Ele traz muito resultado, ele entrega muito resultado e ele faz a venda acontecer efetivamente. Tá? Então, é muito importante executar. E tudo isso se repete. Então, se quem entrou em contato não fechou e a gente agora conseguiu fechar, quando ela cair aqui na loja, ela precisa, a gente precisa tentar aumentar o ticket que ela vai gastar. Essa pessoa que fecha de primeira, mas aí faz tempo que ela não volta e a gente trouxe ela de novo, a gente precisa fazer ela gastar mais também. Tudo isso influencia, como eu falei para vocês. A gente precisa aumentar o ticket médio e a taxa de conversão. E é assim que a gente vai fazer isso, tá? Atualizar sempre o controle de lead, ou seja, esse controle que eu mantive aqui de exemplo para vocês no Notion, que vocês vão criar o de vocês certinho, ele precisa estar sempre atualizado com todas as informações de todos os clientes. Então, se o cliente mudou de contato, precisa estar atualizado. Se o cliente tem uma oportunidade de negócio para a gente, precisa estar atualizado. Tudo isso precisa estar atualizado aqui, porque quem tiver responsável desse comercial vai ter munição para entrar em contato com essas pessoas e tentar fechar uma venda. Então, são esses X clientes aqui que não retornam faz muito tempo. Vamos entrar em contato com eles hoje. Esse daqui tudo agendou, mas não compareceu essa semana. Vamos entrar em contato e tentar reagendar para a próxima semana. Esse daqui agendou e virou cliente e tal, mas ficou uma estrelinha aqui de que ele tem uma oportunidade. Daqui uma semana vamos entrar em contato para tentar fazer ele vir arrumar isso com a gente. Tal. E sempre, tudo que conversar com os clientes, anota aqui. Porque aí vocês vão tendo sempre argumentos, vocês sempre vão ter uma base de clientes para ser trabalhada, para conseguir ter o resultado que vocês querem, tá? Essa taxa de conversão de 20%, esse ticket médio mais alto que vai trazer muito mais lucro para o negócio de vocês. Então é importante seguir tudo isso. Um fato importante sobre follow-up. Lembre de nunca ser inconveniente. Isso é um tiro no pé nos seus resultados. Então assim, você mandou mensagem para um cliente, ele falou que não quer mais receber mensagem, não envia mais. Você ficar enchendo o saco dele não vai fazer ele comprar, vai fazer ele ficar com ódio de você e falar mal da sua empresa para os outros. Não é isso que a gente quer. Se a pessoa falou que não pode falar agora, não insiste. Fala que vai entrar em contato em outro horário. Sabe? Não seja inconveniente, porque isso daí vai atrapalhar o seu follow-up e vai fazer essa pessoa desistir de voltar a comprar de você ou de comprar de você. Fechado, pessoal? Então, isso daqui é tudo que você precisa para aproveitar ao máximo o desempenho dos leads de vocês. Apliquem isso. Eu vou estar fazendo um acompanhamento com vocês, então toda semana eu vou estar perguntando como que está a aplicação disso. Toda dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim no WhatsApp, que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, espero que isso ajude muito vocês. Vamos acelerar, vamos aumentar esses resultados, aumentar essa taxa de conversão, aumentar esse ticket médio e aumentar o lucro de vocês aí para ter um bom resultado e fazer o negócio de vocês crescer, tá bom? Valeu!